Boa noite. Olá, boa noite. Uma aí, nossa amiga, já tá aqui, ó. Ai, a Thaís entrou, a Thaís conseguiu. Não tô te ouvindo. Foi, agora foi. Esperar um Isso, pouquinho o agora foi pessoal te ir ouvir. entrando, né? Tá me ouvindo? Te ouço. Boa noite, Maí, tudo bom? Quanto tempo? Ai, gente, peço até desculpas, porque é a primeira vez que a gente faz, eu principalmente. Então, a gente está aprendendo juntos aqui a como configurar direitinho. Lá vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, né? Que é em cima já do horário marcado. Boa noite, Thaís. Boa noite, Miriam. Recentemente eu fiz uma palestra lá na escola que a Miriam é diretora, com o mesmo assunto que nós vamos falar hoje. Só que os alunos dela são da, do ensino médio, né? Acredito, por aí uns 13 a 15 anos. Mas acredito eu que seja um assunto relevante independentemente da idade, até porque o contexto que nós vamos falar hoje já abarca toda uma família, né? Então, acredito que seja relevante independentemente do gênero, independentemente da idade. Sim, essa fase é muito boa, porque quando o tema também é sobre o enfoque na educação pelos direitos, é importante isso ser abordado nas escolas também, para essa nova geração já ir se adequando a essa mentalidade, né? Com certeza. Principalmente uma coisa que eu venho notado. A legislação já vai fazer mais de 20 anos relacionada a direito das mulheres e defesa das mulheres, e apesar disso, a gente ainda tem um índice muito grande de violência doméstica, seja nos grandes centros ou não, porque as pessoas se enganam muito de que o interior ou os grandes centros, né, as grandes cidades, enfim, por serem grandes cidades, tem um nível inferior, uma quantidade inferior desse tipo de ocorrência. Mas não é o que acontece, pelo contrário. Parece que quanto maior o contingente populacional, maior a incidência desse tipo de crime e de realidade, né? Sim. Deixa eu ver. Eu não consigo ver as pessoas que estão entrando, não aparece para mim. É, para mim não, também não. Eu só tô vendo os coraçõezinhos subindo. A Lana que estou Ai, comigo. boa noite, Reinaldo. Obrigada por estarem aqui. Eu não vejo quem entrou, realmente não vejo. Agora eu vi que tem a Gorete, tem o Reinaldo aqui também. Laiane, Deixa eu ver aqui. Isso. que mais? Luz Salana. Eu acho que deve ser sua amiga, né? Um beijo para vocês também. Obrigada por estarem aqui. Gente, eu vou
começar, mas eu vou desativar os comentários só para a gente poder focar aqui, que senão eu fico olhando o que vocês estão comentando e não consigo prestar atenção no que eu estou dizendo. Oi, Laiane, tudo bom? Aí, viu? Eu fico prestando atenção no que vocês estão dizendo e não no que eu estou falando. Então, eu vou temporariamente só desativar o comentário, tá? Para a gente poder focar e depois eu ativo novamente para a gente poder ir conversando. Foi? Foi. Olha, até que eu tô indo bem para uma primeira vez, eu tô indo no lugar certinho. Vamos lá. Então, esse projeto que a gente criou de lives, eu comecei a elaborar ele junto com a Renata, porque a Renata ela fez um relato muito importante dentro do Instagram dela, relatando uma vivência que ela teve dentro do relacionamento dela, que foi de longo prazo, que foi com uma pessoa que ela conhecia há muitos anos, não foi uma pessoa aleatória, nem nada do tipo. Então, eu achei que o relato dela me chamou muita atenção, o fato dele ser, ao mesmo tempo, muito comum, mas também o fato dele ser fora do padrão em algumas coisas que são, na verdade, atribuídos como responsabilidade da mulher. Então, normalmente as pessoas falam assim, você sofreu violência doméstica, você apanhou, porque você colocou qualquer um dentro de casa, porque você casou ou se relacionou com o primeiro que você conheceu, ou porque você casou com um pé rapado que já tinha histórico criminal, por exemplo, era nóia, o pessoal fala, era uma pessoa desempregada, era uma pessoa, enfim. E todas essas culpabilizações que trazem para as mulheres não se enquadram dentro da logística do que aconteceu com a Renata. E isso me chamou muita atenção. Então, quando eu vi esse relato, falei assim, eu preciso aproveitar a oportunidade dessa mulher ter tido a força de expor o que aconteceu com ela, para utilizar esse conhecimento para repassar para as pessoas o que realmente acontece. Por quê? Muitas das vezes, a gente acha que a gente vive num grande centro, a gente tem uma graduação, um bom conhecimento, uma boa estrutura educacional, uma pessoa que tem uma instrução, uma pessoa que tem conhecimento da legislação, uma pessoa que tem conhecimento feminista, tem letramento de gênero. Às vezes a gente acha que a gente está blindado por conta disso, e não necessariamente a gente está. E esse contexto de bolha que a gente entra, me parece que traz uma falsa sensação de, olha, comigo não vai acontecer, ou não está acontecendo ao meu redor. Dá uma falsa sensação de segurança que é falsa, não é verdade, não é real. Então, quando uma pessoa traz para mim um relato desse, eu acho que é importante a gente demonstrar que o contexto não é individual. Não importa o seu conhecimento, onde você mora, a sua condição financeira, a sua condição social, não importa. Na verdade, a gente está falando de um contexto social que abarca todas as pessoas, todas as mulheres. A gente fala de um contexto social. Por quê? Não é à toa que tem uma lei para todas as pessoas, para todas as mulheres. Não é à toa que são feitas pesquisas sobre isso. Porque a gente está falando de um contexto social e histórico de violência. Uma construção de longo prazo, muito longo prazo, patriarcal que vem trazendo toda essa violência do comportamento masculino, principalmente, e também a coisa de nós, mulheres, sermos muito socializadas no sentido de vamos perdoar, vamos aceitar, não é bem assim, o que importa é manter a família, o que importa é manter o seu status social de casada, o que importa é manter o seu casamento, o que importa é passar a mão e não responsabilizar essas pessoas. Então, o que acontece? Eu percebi, com os anos já de advocacia, que eu já tenho alguns, que as mulheres
elas costumam ter esse relato de não vou manchar a imagem dele, a nossa imagem que é junta, é a mesma, do casal, da entidade casal. Então, isso vem trazendo muita culpa, enfim. Então, diante desse contexto social, eu acho que é importante aqui, principalmente aqui no Instagram que eu fiz, ele é muito direcionado nesse sentido, para a gente trazer relatos, e eu gosto muito da ideia de educar as pessoas, de ensinar as pessoas sobre os seus direitos. E eu não queria que esse bate-papo ficasse muito cheio de termos técnicos, cheio de coisinhas jurídicas chatinhas, que eu sei que as pessoas não gostam tanto. Então, o que eu pensei em fazer? Resolvi te convidar para você falar o seu relato, para você contar a sua história e mostrar qual era o contexto social em que você estava inserida. Demonstrar o seu conhecimento teórico, o seu conhecimento técnico, o seu grau de instrução, o seu grau de escolaridade, o seu grau financeiro, a sua condição social, e demonstrar que absolutamente todas as pessoas podem estar à mercê disso. E não só isso, uma forma de exemplificação, porque eu sinto que fica muito, como vou dizer, engessado quando a gente começa a falar assim, olha, a violência psicológica é quando ele te manipula. A violência patrimonial é quando ele te proíbe de trabalhar, que parece uma coisa muito distante. Não, ele não me manipula, mas ele deixa eu trabalhar. Não, ele não me bate. Não, ele não me xinga. Não, ele não faz isso. Me parece algo muito distante da realidade. Não é. Não é. Por quê? Uma coisa que eu quero deixar claro. Não, a gente vive num contexto. As pessoas são educadas socialmente dentro da família, dentro da igreja, dentro do seu contexto religioso, dentro do seu contexto familiar, seu contexto social, dos seus amigos, enfim, para se portar desta forma. Elas são ensinadas, homens a serem violentos e mulheres a serem permissivas. Então, hoje, eu não queria falar muito sobre legislação, porque isso a maioria das pessoas ou pode perguntar ou pode pesquisar. Eu quero exemplificar, eu quero mostrar como funciona na prática. Então, a legislação da Maria da Penha, ela vem trazendo vários tipos de violência contra a mulher. Ela traz a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência física e a violência patrimonial. As pessoas acham que Maria da Penha é só se seu marido te bater. Não é. É muito mais complexo, muito mais abrangente do que isso. Então, eu não vou ficar aqui exemplificando. Eu queria que você me trouxesse um pouco do seu relato e a gente fosse conversando, trazendo algumas experiências relacionadas a esses estilos de violência. Porque quando eu ouvi o seu relato no Instagram, eu percebi que você se enquadrava em praticamente todos. E quando você se enquadra em todos, mesmo no contexto que não seria comum uma pessoa informada, instruída, estar, eu acho importante que seja falado, porque se você, um especialista na área, uma pessoa que já tinha anos de vivência conhecendo a teoria, caiu na redoma da socialização, o que para uma pessoa que não tem esse conhecimento é muito mais fácil. Tá? Então, não sei, a gente pode ir conversando, fica a seu critério se você quiser ir falando e exemplificando, ou se a gente pode falar, olha, o que você acha que foi uma violência patrimonial para você, enfim, fica a seu critério, tá? Falei dessa. Para quem não me conhece, né, eu sou Renata, eu também sou advogada, né, e eu sou formada em Direito, né, tenho algumas especializações na área também, e uma das minhas especializações é sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, eu fui facilitadora do primeiro juizado da violência doméstica na capital do Rio de Janeiro, trabalhei alguns anos com isso. E eu vi a violência da parte teórica, né, contra a mulher, pude fazer algumas audiências, sabia como era esse ciclo, como tudo isso funcionava, na parte enquanto jurista.
E eu nunca me imaginei um dia estar inserida dentro do ciclo da violência e viver ela na prática, né? Porque a gente tem um discurso muito certo de que, não, comigo eu vou cortar, se fizer comigo vai ser uma vez só, não vai ter outra. A gente tem um discurso muito coerente, muito enquadrado, certinho. Só que na prática do dia a dia, essa equação tem algumas coisinhas que tiram a gente um pouco do eixo, né? Primeiro, a idealização que a gente tem de família, de casamento, do dogma, da religião, do sentimento que você tem pela pessoa. Então, eu tive um casamento, né, durante 7 anos, e que sim, eu sofri todos os tipos de violência doméstica elencadas na Lei Maria da Penha, e as pessoas, elas ficam assim, nossa, mas por que você veio agora falar sobre isso, né? Porque eu precisei primeiro identificar, encarar isso que eu vivia, porque eu entrei num estado de negação. Eu entrei no estado de negação que eu não acreditava que uma pessoa instruída, uma mulher empoderada dos meus direitos, eu tinha vivido aquele inferno. Então, eu não queria aceitar. Né? Então, quando eu aceitei diante de um choque de realidade, um gatilho que me deu, que foram as cenas do DJ Ives espancando a sua então esposa Pamela. Ela impôs... Quando eu vi aquela cena, eu falei, eu vivi isso. Isso aconteceu comigo. Porque foram muitas cenas. Uma dessas cenas, ela tá deitada no chão e ele tá chutando ela. Né, chutando os braços, chutando as pernas dela, ele socando a cara dela. Então eu me vi. Então aquilo me deu um gatilho. Foi quando eu mergulhei em mim e eu pude identificar isso e aí eu tive que levar isso para terapia. Né, porque não tem como você lidar com esse monte de coisa sozinho. Então, Renata, porque 3 anos depois da separação, 2 anos e meio do divórcio, você veio falar isso? Porque eu precisei identificar, precisei encarar e precisei me curar de tudo isso para que eu pudesse falar. E o que me motivou a falar? O que me motivou a falar foi saber que muitas mulheres estavam inseridas no mesmo contexto que eu e por vergonha, né, ou por pressões religiosas, que além de toda a violência que você vive, né, quem está inserido num contexto cristão, evangélico, que eu estava também, ainda tem mais essa forma de violência religiosa sobre você. De você ser apontada que o divórcio é abominável por Deus, de que se você divorcia é porque sua família fracassou, porque a culpa é sua, você não foi sábio o suficiente, você deve ter culpa em algum momento, em alguma coisa. Então eu tive que enfrentar todas essas coisas e eu tive que enfrentar sozinha, porque inclusive eu era pastora à época e ele sumiu quando eu descobri a traição dele. Eu tive que lidar com todas as pessoas da igreja, remanejar essas pessoas, falar com elas, encarar tudo sozinha, porque ele não deu as caras, ele desapareceu quando ele foi desmascarado. Então, assim, muita gente acha que esse bate-papo é muito legal para que as pessoas comecem a refletir, identificar, muitas das vezes, algumas condutas que os homens têm e que não é encarado, às vezes, como uma forma de violência contra a mulher. E né? De que é aceitável, talvez pela força do patriarcado, talvez porque as pessoas estão tão acostumadas com que o comportamento do homem, ou justificar, o homem é assim mesmo, o homem faz isso, né? Tem mulher que o marido nunca bateu, mas ele trai. Isso é uma violência, né? Isso é uma violência. Eu ouvi você falando sobre isso, é que não começa com um soco, não começa assim. Começa gradualmente e vai escalonando, né? Porque cada mulher também tem seu ciclo, né? A gente aprende muito quando vai estudar sobre o ciclo da violência, que às vezes vai começar num tapa, não sei o quê, na agressão física, né? Mas a agressão moral e psicológica já está acontecendo há muito tempo quando a física vem ser manifestada. Então, muita gente acha que a violência física vai começar assim. E a violência física não foi assim que começou comigo. Eu conheci esse homem que eu fui casada e eu me relacionei com ele durante 21 anos. E durante todo o período que nós namoramos, ele nunca foi agressivo comigo. Ele nunca gritou comigo.
entendeu? Mas a partir do Sim. momento que nós nos casamos, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Mas ele também era o passivo-agressivo, ele não gritava. Ele não gritava. Então, ele não me deu o primeiro tapa, um soco. O nosso primeiro episódio de violência foi dentro do apartamento que a gente morava na Tijuca, ele me deu uma surra. Ele me espancou, porque estávamos discutindo sobre dívidas, sobre finanças, né? Então, ele já me espancou ali, né? Rasgou minha roupa, me arrastou do chão, porque ele me deu um tapa na cara que eu caí no chão. Então, quando eu caí, ele me arrastou do chão da sala, atravessando o corredor até o quarto, e me bateu e rasgou minha roupa. E isso foi só um dos episódios. Então, assim, eu sofri muita violência patrimonial, que eu sofro com os desdobramentos dela até o dia de hoje. E a violência moral também, porque mesmo depois de denunciado, eu tenho provas sobre isso, de pessoas que podem testemunhar, de pessoas que me viram pós esses atos de violência. Ele fez hate comigo no meu Instagram, utilizando de perfis de terceiros para vir dizer que era mentira, né? Ou dizer que eu estava inventando. E ele sabe que foi verdade. Ele confessou isso para uma pessoa. E eu tenho o testemunho juramentado dessa pessoa, sabe? De que a pessoa confessou para mim que ele te agredia, né? Então, como que ele insiste ainda de querer dizer, eu quero provas, né, sobre isso. Eu não vou apresentar provas para agressor. Provas que eu tenho que apresentar em juízo, no prazo estabelecido, se assim for, em outra oportunidade processual, não aqui na internet para ele, porque ele sabe o que ele fez. É a questão do narcisista, né? O narcisista, ele quer irritar pessoas honestas mentindo, e a gente irrita eles contando a verdade, né? Então, assim, às vezes a gente tem que prestar muita atenção, né, nos comportamentos que a gente às vezes não identifica. Quando ele cometeu violências patrimoniais comigo, eu achei que eu estava ajudando meu marido. Ele tinha dificuldades, né, financeiras, e vinha aquilo, vocês são um só, a dívida é do casal, né, você precisa ajudá-lo. E eu achava que eu tinha essa obrigação de ajudá-lo, porque nada para ele dava certo, porque ele era o coitado. Então ele fez dívidas absurdas no meu nome e no nome da minha mãe, porque o nome dele já era sujo, e ele consegue sujar o nome de todo mundo em volta dele. Ele pede dinheiro para todo mundo em volta, ao redor, entendeu? Ele tem uma lábia, sabe? Ele tem um poder de persuasão, porque ele é carismático, ele é uma pessoa agradável. Então ele chega, conta uma história, ele faz um enredo. Então ele sabia como tirar dinheiro da gente, né? De como ele já devia tanto dinheiro e ele continuava levando mesmo assim. Tipo, passa cartão aqui, passa cartão ali. Então ele ia nessa, não, porque se eu pegar esse dinheiro aqui, pegar esse empréstimo, eu vou quitar tudo aqui, vou ficar só com esse empréstimo. Mas era tudo mentira, porque ele continuava endividado, né? E querendo ou não, não é só uma violência patrimonial, também é a psicológica a partir do momento que a pessoa vai te manipulando a fazer uma coisa que você não queria. Racionalmente, você não quer dar o dinheiro do seu suor, do seu trabalho, para aquela pessoa. Um dinheiro que possivelmente você planejou, que fazia alguma coisa com ele para sua educação, para sua vida pessoal, seja lá o que for. Você já vai psicologicamente, não, eu preciso ajudar. Eu tenho que me colocar nessa posição de eu tenho que ajudar ele, senão, se ele fracassar, a culpa foi minha, porque eu não o ajudei, eu não fui sábia, eu não o estimulei, eu não fiz ele crescer, enfim. Eu vejo muito esse discurso de culpabilização. A igreja legitimava todos esses abusos, porque o que eu ouvia de alguns líderes você precisa deixar o seu marido errar, porque ele é a liderança da sua casa, ele é a cabeça da sua casa, ele é o líder da sua família. Então, se ele errar, a autoridade é ele, Deus vai cobrar dele. E isso gerava uma inquietação na minha alma,
que ninguém conseguia me entender. Então, as pessoas ficavam contra mim, né? E ele engrandecia com isso. Ele engrandecia, que ele dizia: você não deixa eu ser o homem dessa casa, dessa família, você não deixa eu errar, porque se eu errar, só que errar com o dinheiro dos outros é fácil, entendeu? Errar com o dinheiro dos outros, com o nome dos outros é fácil. Então, assim, ele me fez me endividar, eu fiz empréstimo que ele pegou o dinheiro do meu empréstimo, sem a minha autorização, e emprestou para outros, entendeu? Nada ele pagava. Minhas amigas vão lembrar disso e sabem muito bem. Eu passei anos usando as mesmas roupas, porque a minha prioridade era pagar dívidas. E eu não fazia uma unha, eu não fazia um cabelo, eu não fazia nada pra mim. Isso foi afetando a minha autoestima, porque eu fui engordando, fui enfeiurando, porque eu não cuidava mais, não tinha mais um autocuidado, porque a gente não pode romantizar e dizer que autocuidado é barato. Então eu não tinha dinheiro para fazer nada para mim, porque todo o dinheiro que eu ganhava eu acumulava tudo para poder pagar dívidas. Enquanto isso, ele continuava normal, comprando roupa, comprando tênis. E ele dizia que era permuta do trabalho dele. Não, é permuta, isso aqui digital influencer. Eu sou antiga, desculpa, eu falo blogueiro, né? Hoje em dia não é mais esse nome, é digital influencer. Ele falou: eu vou trocar, fazer uma troca aqui do meu trabalho, porque ele tinha um negócio de confecção de roupas, de uniformes, só que os insumos que ele comprou malha foi no meu cartão de crédito. Aí ele passava no meu cartão de crédito da minha mãe para poder pagar o cara do silk, para pagar a costureira, entendeu? Tirava. Então, assim, a permuta era paga no meu cartão de crédito, no cartão de crédito da minha mãe. Então, aqui a gente já falou de vários estilos. Mas eu queria perguntar para você se você pudesse dar para a gente um exemplo só, porque me parece que também pelo tempo de relacionamento você tem vários exemplos. Mas se você pudesse exemplificar aqui para a gente, qual foi a pior, vamos colocar assim, dentro dessas 5 violências, da questão psicológica, o que foi pior dentro de exemplo do que aconteceu com você? Da psicológica era o gaslight, né? Esse termo talvez seja novo para muita gente, mas é quando a pessoa ela te induz a duvidar da realidade, né? Ele fazia gaslight demais comigo. Ele queria que eu duvidasse da minha sanidade mental. Ele fazia coisas, ou dizia coisas, que depois ele dizia que ele não fez e que ele não falou, e ele jurava de pé junto. Um exemplo, assim, eu tô com esse copo aqui. Aí eu coloquei esse copo aqui para vocês verem. Aí eu tirei. Aí ele falava: não, eu nunca coloquei esse copo aqui. Não, você colocou assim? Não, nunca coloquei. Você é louca. Você tá louca. Então, assim, era um gaslight absurdo, absurdo, ao ponto de que quando eu comecei a descobrir que ele estava com uma amante, eu comecei até a orar pedindo a Deus assim: Deus, me dá discernimento, porque eu acho que eu tô maluca. É sério. Então, da violência psicológica, para mim, o pior era o gaslight, né? O pior era Já querer, com frequência. era com muita E foi com esse que normalmente ele não, mas a maioria das pessoas que começa assim, começa com esse estilo de violência, certo? Na briga, falava coisas, as brigas se estendiam às vezes por horas, porque ele dizia que eu que dava pala pra briga, porque eu ficava teimando porque eu não falei aquilo, e ele dizia que eu falei. Eu não fiz aquilo, e ele dizia que eu fiz, quando na verdade era ele. Então, assim, era muito desgastante para minha mente, para minha sanidade, o gaslight. E você acha que você tem consequências disso até hoje no seu psicológico? Eu tenho transtornos. Eu tenho transtornos, eu adquiri transtornos, né? E toques até hoje. Eu sou uma pessoa que as pessoas vão me ver. Geralmente eu tô com as mesmas roupas. Não é porque eu não tenho mais dinheiro para comprar roupa, mas é porque eu vivi anos de tanta privação de que eu acho supérfluo eu comprar
roupas novas enquanto eu tenho roupas boas para usar. E aí eu entro em repetição. Então vocês podem observar, tipo assim, vai ver no Instagram, foto, vídeo, não sei o quê. Já vi ela com essa roupa. Depois vai me ver de novo com aquela roupa. Porque eu não consegui mais. Então, assim, é um trabalho que eu vou fazendo na terapia de que, olha, você tem dinheiro para comprar uma roupinha? Então vai lá, compra uma roupinha nova, né? Você já está usando essa já há bastante tempo. Não só isso, de duvidar o tempo inteiro das pessoas. A pessoa falar uma coisa para mim, eu querer fazer prova, porque eu comecei a precisar fazer prova, para não achar que eu tô maluca. Não, você falou isso, não, tudo bem, vamos deixar isso gravado, vamos deixar isso registrado, que você falou, e sabe, toques de ansiedade o tempo inteiro, crises de ansiedade que eu tive muito grande, muitos E quanto transtornos. tempo você levou para perceber isso? Levou muito tempo para perceber que isso era uma manipulação mesmo? Olha, na reta final do casamento, nós ficamos casados 7 anos. Quando chegou na reta final, no último ano do nosso casamento, que ele já estava com a amante, eu não sabia, eu comecei a perceber que não, eu estou dentro de um ciclo de violência. Isso aí eu já tinha percebido, mas eu não queria admitir. Mas que ele tenta me manipular o tempo inteiro. E aí eu comecei a falar isso para ele: você está querendo me manipular. E foi um momento também que eu fechei a torneira financeira para ele, o dinheiro. Eu parei. Sim. Aí vem a violência patrimonial. Para você, pelo que eu vi, teve uma sequência bem grande por todo o seu relato. Qual de todas para você foi o pior? E principalmente uma coisa que me chamou a atenção. Você me falou que várias mulheres falaram com você que viveram coisas parecidas. Tem algum em específico que você vê que se repete, por exemplo? Se repete o padrão da violência moral e da violência psicológica. A violência patrimonial também, repete muito. Do cara induzir a mulher a fazer empréstimos, a emprestar cartão de crédito, a retirar dinheiro, a comprar coisas para ele, para investir no negócio, porque ele não está numa boa fase. A questão da violência moral, dos xingamentos, das ofensas, da difamação em relação a essa mulher, diante de familiares, diante de amigos, diante da igreja, e a violência psicológica, de querer fazer a mulher passar como louca. Você é louca, louca, mal amada. E é bem sabe? sutil no sentido assim, às vezes a gente acha que a violência psicológica é a pessoa te xingar, te ameaçar ou falar coisas horríveis para você, não necessariamente. Fazer você duvidar da sua sanidade, fazer você pensar, baixar a sua autoestima, mesmo que indiretamente com comportamento passivo-agressivo, por exemplo, também é considerado uma violência psicológica. Mas da violência patrimonial, o que foi pior para você? Ele era uma pessoa que tinha inveja. Eu acho que ele admite para ele mesmo, mas ele é uma pessoa que tem inveja. Ele tem inveja de tudo aquilo que eu tinha. Quando eu fui fazer o mestrado, ele foi fazer uma pós-graduação. Não era porque ele, caramba, vamos crescer juntos. O semblante dele mudou quando eu falei que ia fazer mestrado, sabe? E de que ele não podia, sabe, também ficar sem nada. E esse mestrado foi pago no meu cartão de crédito. Quer dizer, essa pós-graduação dele foi paga no meu cartão de crédito. Claro, Óbvio, né? Então, assim, da violência patrimonial, era muito ruim isso. Essa questão de diminuir meu trabalho. Chegou um momento que ele começou a diminuir muito meu trabalho. Como se eu fosse uma serviçal da minha sócia. Ele queria me colocar contra a minha sócia. Porque eu tenho um escritório também, e aí ele queria colocar assim, como você está sempre numa posição de inferioridade em relação a ela. E não é. Nós temos uma amizade muito bonita, de quase 20 anos, e uma sociedade incrível, numa parceria incrível. E ela foi a pessoa que me estendeu a mão no momento que eu mais precisei, porque foi um momento que eu me vi sem dinheiro, sem nada, porque a igreja fazia uma pressão em mim de que eu não podia trabalhar o tanto que eu trabalhava, porque foi uma época que eu estava em muita ascensão,
estudando para concurso, trabalhando muito em escritório, e a igreja falava que eu não podia dar conta da igreja, dar conta do meu casamento trabalhando tanto. E de que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, né? E que era melhor. Uma coisa que é uma curiosidade minha, que eu não sei se as pessoas sabem, eu não sou cristã. Eu sou candomblessista e sigo religiões africanistas de Ifá e de candomblé. Dentro da minha religião, esse contexto não existe. Não que eu não tenha conhecimento de estrutura bíblica, porque um belo dia, como a maioria das pessoas desse país, eu já fui cristã sim. Porém, você falou no início que você é pastora, certo? Você era pastora. Existe alguma fundamentação bíblica real que legitime esse tipo de discurso? Não. Porque, não. Enfim, eu acredito que você tenha muito mais conhecimento do que eu, que não estou dentro da religião. Existe porque isso está legitimado em alguma coisa. Não. Tem que ser, né? O mínimo de racionalidade e de estrutura, certo? Principalmente uma religião muito antiga, que é estruturada num livro. Eu penso assim, que a minha religião não é estruturada em livros. Ela é estruturada de outra forma, que nem cabe aqui. Mas se tem uma estruturação de um livro, tem uma diretriz mínima. Tudo bem que essa diretriz vai ser interpretativa. Enfim, existe alguma legitimação bíblica, alguma legitimação espiritual, religiosa, que legitime, que dê aval para esse tipo de coisa? Que não, muito pelo contrário. Quando a gente lê Provérbios capítulo 31, a gente vê que o conselho, né, sobre a mulher sábia, ali aquela criação daquela figura, é uma mulher que tem múltiplas funções, é uma mulher que ela é ocupada, inclusive ela levanta cedo para cuidar da casa e dos seus negócios, né? E ela vai cuidar dos seus negócios, né? Ela vai negociar com os mercadores, tal, não sei o que, então ela tem uma ocupação. E outra coisa, quando a gente olha biblicamente, Deus, ele nunca chamou gente desocupada. Ele sempre chamou gente muito ocupada para desenvolver um chamado, um ministério ou para exercer um propósito. Ele nunca pegou gente à toa. Né? Quando ele chama o profeta Eliseu, ele está trabalhando, está lavrando a terra. Né? Quando ele vai chamando pessoas, esses chamamentos, né? As pessoas estão sempre ocupadas em alguma função, elas estão sempre trabalhando. Né? Então, assim, inclusive mulheres. Né? Então, assim, o contexto bíblico, a gente está falando de religiões num espaço que possivelmente vivia de agricultura, de estruturação num espaço menor, que tinha, principalmente acredito que ali naquela região, a agricultura, que não era só uma tarefa masculina, obviamente. Comércios, trocas, que também não necessariamente era feita por homens. A gente... Moisés, quando foge do Egito, ele vai parar lá nos limites da terra do sogro dele. Quem ensina ele a apacentar ovelhas é a mulher e as cunhadas dele, porque ele não sabia, porque eram elas que apacentavam as ovelhas do seu pai. Quando a gente olha para Débora, que é o grande referencial de mulher assim na Bíblia, Débora era muito ocupada. Né? Além de ser uma mulher casada, que tinha família, ela era profetisa, ela era juíza, né? Ela tinha muitas funções. Ela se assentava num local para dar conselhos, né? E exercia a função matriarcal dela, não só dentro da casa dela, mas diante de uma nação. Ela tomou a nação como se fosse mãe da nação para aconselhar todos aqueles que viessem até ela e se torna ali juíza e conduz ali uma guerra, né? Então, assim, a gente não tem embasamento bíblico para isso. Isso são dogmas, né, de segmentos.
próprios que as pessoas inventam na cabeça delas, né? Mas a função é sempre essa, para diminuir mulheres, para reduzir mulheres a coisas quando na verdade não é o que Deus está falando para elas, são pessoas, são seres humanos, são homens, né? E é uma forma de tolir também, porque uma mulher sem dinheiro, uma mulher sem profissão, ela fica presa, ela fica refém. E é uma coisa que muitas pessoas me perguntam assim, Renata, como se sai disso, né? Eu falo, vocês precisam ter um plano. Você precisa ter um plano. Não dá E pra... esse plano envolve dinheiro. Você precisa ter uma fonte de renda. Você precisa constituir provas, né? Porque um dia você vai ter coragem para sair disso. Então você precisa de provas, você precisa montar um dossiê, você precisa tirar foto, você precisa testemunha, você precisa constituir provas. Porque ele vai te desmentir na cara de pau, né? Ele vai ter essa capacidade de dizer para as pessoas, é capaz dele chorar diante das pessoas e dizer que não fez, né? E você sabendo que ele fez, que ele deu na sua cara, né? Que ele deu. Inclusive, gostaria de acrescentar que, salvo engano, tem algum tempo, não me recordo, eu vi uma defensora pública falando, uma defensora atuante, acho que foi em São Paulo, uma defensora atuante na área de violência doméstica, ela falando assim, quando o cara vem com um discursinho muito, ai, eu não fiz, pelo amor de Deus, fez. Com certeza fez. Ela já sabe, faço 10, 20 audiências dessa por dia. Ai, ela tá me querendo culpar. Chorou, ele fala, chorou, fez. Chorou, já sabe que esse discurso aí, ó, é antigo. Então, eu acho, vou ser muito sincera aqui, não é uma questão nem técnica aqui. É uma questão de opinião minha mesmo. Não só o discurso da mulher sábia, que é massivamente cristão, mas o discurso social, ele traz muito a responsabilização da mulher em cima da atitude do homem. Não importa o que eles fazem. Para eles, tem aval social para ser imaturo, tem aval social para ele. Eu não estou me sentindo bem e não estou preparado para ser pai. Então, tudo bem ele ir embora. Sim mesmo. Ele foi fraco, ele acabou distraindo porque era uma fraqueza. Coitado. Ele precisa que você levante ele, porque se ele não se levantou com as próprias pernas, sozinha, porque a culpa foi sua. Se ele te engravidou, a culpa foi sua. Se ele te bateu, a culpa foi sua. Se ele te violou, a culpa foi sua. Não importa qual a atitude, a responsabilidade é sempre sua. Não importa. Não importa. E as consequências disso também. Eu sinto que é sempre nesse sentido, a responsabilidade sua. E o que acontece quando você não assume a responsabilidade do que você fez? Você não aprende com o erro, você não serve de exemplo a ninguém. E você vai repetir. Você repete exaustivamente e fica com a sensação de impunidade. E você mostra para os demais que com você não aconteceu nada. E com eles podem repetir que não vai dar nada. Vai dar, ó, tudo bem. E isso, socialmente falando, é muito grave, penso eu. Sim. Tem uma parte muito interessante de violência sexual que eu também gostaria de falar, até porque a gente teve agora ontem falando sobre isso, inclusive aqui nas redes sociais, e de que isso também aconteceu comigo. Eu me senti muitas das vezes coagida a ter relações sexuais em momentos que eu não gostaria de ter. Porque quando esse homem começou a me agredir, eu perdi completamente a paixão, o tesão, a atração nele. Não tem como você querer se relacionar com uma pessoa que te espanca, sabe? E o meu corpo começou a reagir com repulsas a ele. Era involuntário. Se ele me tocasse, eu já ficava assim. Era o tempo todo assim. Então, muitas das vezes, eu tive relações sexuais com ele me sentindo obrigada porque eu era esposa dele, sabe? E isso não é só comigo. Isso acontece com muitas mulheres casadas e mulheres evangélicas.
Eu tenho relatos horrorosos de mulheres que, inclusive, estavam passando por tratamento de câncer e que foram submetidas a práticas sexuais que elas não queriam. E assim, estupro conjugal mesmo, porque isso tem nome, o nome é isso, estupro conjugal, né? Então as pessoas acham que tipo, eu não quero mais, eu vou lá para agradar meu marido. Não, sabe? E se eu falasse que não, era cara feia, era bico, era torcido, era dormir, sabe, de lado. E não, isso não motivou a traição, né? Isso não motivou a traição, para que as pessoas não pensem, porque se não fizer isso, vai arranjar fora. Não, não é isso. O que motiva uma traição é a falta de caráter desse indivíduo. Né? Isso aí é uma outra questão. Mas essa parte da violência sexual eu acho muito interessante a gente falar, porque é pouco falado do estupro marital. E as mulheres precisam falar disso. Eu tenho muitas pessoas que me procuraram para falar sobre isso no mês passado, quando eu comecei a falar sobre esse tema, de que elas, quando iam, às vezes, à liderança da igreja, os líderes falavam que o marido estava certo. A gente viu vídeos aqui na internet no mês passado de pastores, líderes, dizendo que a mulher era obrigada a fazer sexo com o marido mesmo não querendo. E isso não existe. E olha, eu acho que eu já vi, que chega para mim muito, é uma coisa muito específica que me chama muita atenção. Eu já ouvi incontáveis relatos disso, de pessoas que normalizam isso. A pessoa vai fazer sexo com a outra dormindo. Isso é quase padronizado. Eu tava dormindo, acordei com ele em cima de mim. Gente, não é. Sim. Esse para mim é o mais padrãozinho aí, o que mais se repete. Porque, não, é normal. Não é normal. Não é normal, é crime. Mas então quer dizer que se eu vejo ela falando, então quer dizer que se eu forçar minha mulher, eu tô cometendo um crime? Está. Sim, está. De ser arrastada para casa de swing sem querer. Porque se não for, ele vai ficar virado para mim, vai ficar sem falar comigo, porque ele me constrange a isso. De ser obrigada a transar com outra pessoa para ele assistir, porque ele quer, porque é um desejo dele. Sabe, a trazer terceiros para um ato sexual porque a pessoa quer, né? Isso não aconteceu comigo, não. Mas, assim, houve relatos de pessoas, assim, pessoas cristãs evangélicas, inclusive, né? De ser proibida de usar método contraceptivo, né? Aí a desculpa é, nosso filho, né? De ser obrigada a fazer, ou coagida a fazer um aborto, que é o que acontece direto também, né? No meio da relação, virou, infelizmente, muito comum a retirada de preservativo, sem consentimento da pessoa, de furar propositalmente o preservativo no intuito de te engravidar sem seu consentimento, de te obrigar a ver filme pornográfico se você não quer ver, se você não gosta, porque só consegue praticar o ato sexual assim, dessa forma. Eu conheci pastor que pregava em cima do púlpito que era contra o filme pornográfico, mas dentro de casa com a esposa só fazia relação sexual com o filme pornográfico. Entendeu? Enfim. Olha, uma coisa que me chama muita atenção também que eu noto, tá? Eu vi dia desses também. A gente tem muitos exemplos na internet. Um cara que ele fez uma lista de, acho que um mês que a mulher dele se negou a fazer sexo com ele. No primeiro dia tava com dor de cabeça. No segundo dia tava menstruada. Aí ficou uma semana menstruada. No terceiro dia saiu com as amigas. No quarto dia tava cansado. No outro, ele fez uma lista. Primeiro que eu achei uma exposição desnecessária. Ficou todo mundo rindo. Nem vou comentar dos possíveis motivos dessa mulher, porque particularmente, se fosse comigo, eu não ia querer ficar com uma pessoa que pensa dessa forma. Não tem vontade que mantenha esse tipo de relação. Imagine por que será, né, que ela não quer ficar com ele. Por que será? Porque ele é um
enfim. Mas o que me chama a atenção é exposição pública no intuito de causar algo engraçadinho ou vergonhoso, não sei qual foi o intuito, enfim, estou deduzindo. Uma exposição pública no intuito de forçar um pouco também. Eu já presenciei incontáveis vezes piadinhas na mesa do bar ou na frente da família. Ai, porque não faz comigo? Ah, porque tá me recusando. Ai, porque depois do casamento você não faz mais. Esse tipo de exposição, a meu ver, também é um tipo de violência sexual e psicológica que está forçando a pessoa, através de uma condição de exposição social, exposição pública da intimidade dela, para forçar ela a fazer alguma coisa que ela não está fazendo. Em vez de ser uma pessoa madura e conversar, enfim, entender os motivos, enfim. Eu achei muito peculiar. Dá para tirar várias nuances desse caso. Muitas camadas. Muito incontáveis. Esse assunto é muito extenso, né? Eu acho que a gente pode fazer uma pausa aqui para retornar na próxima quinta. E pessoal. Eu particularmente achei que precisaríamos, que seria suficiente. Eu acredito que a gente tenha exemplificado legal algumas coisas, mas eu queria te pedir, só para a gente finalizar, para você explicar, porque eu vi que você usou um termo ciclo da violência, e a gente comentou sobre o fato da gente da coisa não acontecer do dia para a noite. Oi, bom dia, sou ótimo, amanhã dá um soco em você, não é assim. Então, eu queria que você me falasse rapidamente sobre isso, para a gente poder mostrar para as pessoas também como essa logística que é emocional, é psicológica, é social, acontece. O ciclo da violência ele tem 3 fases, né? Ele começa com o aumento da tensão, né? Gera-se um desgaste na relação, discussões, onde o homem se demonstra o agressor, né? Muito tenso, irritado, uma irritação, e ele coloca a culpa no estresse, nos problemas financeiros, ou na falta de sexo, ou qualquer situação que seja. Nesse período de aumento de tensão, onde existem muitas brigas, desentendimentos, a violência moral psicológica ela já está acontecendo muito, né? E às vezes também a patrimonial, enfim. Até que vem o ápice, né, dessa tensão que acontece o ato da violência em si, que se concretiza, geralmente da violência física, né, que vem o soco, a surra, o estrangulamento, até o próprio feminicídio, que a vítima pode vir, sim, a óbito, né, ou que acontece um desfalque mor patrimonial, né, e depois que acontece a violência em si, a concretização do ato da violência, depois entra-se no ato de arrependimento, né? Onde ele demonstra que está muito arrependido, e a vítima nesse momento ela quer se afastar dele, muitas das vezes ela sai de casa, ou ela sai do quarto, ou coloca ele para fora do quarto, ela repudia aquilo, ela diz que ela vai se separar, que ela não vai querer aquilo na vida dela, só que aí vem um monte de pressões muitas das vezes do filho, porque tem filho, e quando tem filho eles usam muito os filhos para fazer chantagem, para colocar os filhos como mediadores dessa briga. Ai, fala para sua mãe quanto eu a amo, pede para ela me perdoar. Se recusam a pagar pensão, né? Se você não voltar para mim, eu não vou pagar pensão. Muitas das vezes a mulher tem uma dependência financeira absurda porque abriu mão de uma carreira ou para ser do lar ou para cuidar da família, está fora do mercado de trabalho há muito tempo, ou nunca foi inserida, ou não tem renda suficiente para se manter sozinha, né? Ou então ela não tem uma rede de apoio, de acolhimento de familiares ou de amigos, quem quer que seja, né? E aí ele vai atrás dela, ele quer reconquistá-la, ele volta a ser aquele cara que um dia ela se apaixonou, né? Carinhoso, atencioso, afetuoso, quer reconquistá-la. E a cabeça dela entra numa confusão, porque ela tá apegada às lembranças boas, aos momentos bons, mas ela também tá ferida, né? Pelas coisas que aconteceram. E aí
ela cede. Em algum momento ela cede, quer dar uma chance, De novo. e aí ela começa a ver, não, mas ele tá se esforçando e tal, até que ela acha que ele tá comprometido com aquilo, e quando vê, o ciclo se repete novamente. Aumento da tensão até o ato de violência e o arrependimento. E com o tempo, essas fases elas vão diminuindo de tempo e elas podem oscilar. Ele pode sair da fase 3, que é da reconciliação, para entrar no ato de violência de novo. E não necessariamente ele vai do 1 para o 2 para o 3, ele pode ir do 2 para o 3, do 3 para o 2, pode do 3 para o 1, aí do 1 para o 3 e depois para o 2. Então, assim, fica oscilando tudo muito, né? E é muito complexo. É muito complexo. Eu São acredito muitas que até essa logística aí, que é basicamente emocional, que acaba colocando até pessoas que têm um conhecimento teórico sobre como uma coisa funciona em dúvida e se inserindo dentro dessa logística, certo? Porque não é uma questão racional, é sobre o seu emocional, é sobre a sua história de vida, é sobre os seus valores, é sobre os valores ao qual você está inserida, ao qual você foi criada na sua família, enfim, as coisas que você foi aprendendo, as coisas que você foi vivendo, as coisas que você quer viver. Se você, para você é muito importante ser casada, se para você é muito importante ter uma família, se para você é muito importante ser mãe, se para você a sua carreira é muito importante ou não. Esse tipo de informação, a valorização dos seus valores, das suas emoções, as coisas que você viveu na infância, as coisas que a sua família te passou, independentemente se você é feminista, se você sabe tudo de violência contra a mulher, sabe tudo de violência doméstica, você tem conhecimento teórico, você tem rede de apoio de pessoas que te mostram que você está passando por uma situação complexa. Apesar disso, você acaba caindo dentro desse ciclo, né? Por causa do emocional. É mais uma questão emocional que acredito, como você falou, que a terapia pode ser, pode não, é imprescindível, mas não é só isso. Aí eu já jogo o spoiler da próxima live. Próxima não, a outra, da outra semana. Por quê? A gente está fazendo a primeira de 3. Serão 3. E nessa aqui a gente quis exemplificar, trouxe vários exemplos de quais são as violências. Violência física, violência patrimonial. Ela exemplificou aqui várias com relatos próprios, relatos de outras pessoas que apareceram. Então a gente vai trazer alguns exemplos. E eu não lembro qual é a próxima. A próxima é... a próxima é um pouco mais específica, que é um pouco mais polêmica. A gente vai falar sobre esse contexto todo que tem aqui hoje, especificamente no seu tema, que não é tão meu, mas é a questão religiosa. Eu quero trabalhar bastante essa ideia, porque eu descobri com você e com clientes que vieram para o meu escritório, seja por divórcio, seja por guarda, pensão, seja por violência doméstica, que o contexto evangélico que eu não estou inserida não é igual o da maioria das pessoas. Pelo seu relato já hoje, enfim, que a gente vai trabalhar mais, não é igual. Parece que o diálogo evangélico, os valores que são passados, acaba não criticando os valores. Acredito que cada religião tenha os seus valores estruturados e está tudo bem. O problema é como essa estrutura vem legitimando a violência. E não só legitimando, como abafando. Eu percebi muito esses relatos de vamos abafar, deixa aqui dentro, o pastor vai resolver, a comunidade vai resolver entre nós e não vamos expor. Mas quando a gente está falando de crime, isso não pode acontecer. Sim. Isso não pode acontecer. Porque crime, seja contra mulher, seja contra criança, seja contra
idoso, seja contra qualquer pessoa. Crime, ou pessoa, ou contra, enfim. Crime é um dano social. A partir do momento que acontece um crime, a gente está falando de um dano que afeta toda a coletividade, certo? Então, e o terceiro, a gente vai falar sobre algumas diquinhas que você já está acabando o nosso tempo. Algumas diquinhas aí, eu acho bem bacana. A gente vai trazer umas dicas legais, certo? Para como você sair desse ciclo, tá bom? Então, agradeço. Foi ótimo. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Venham para a próxima. Foi muito